Você já sentiu aquela vontade silenciosa de ir embora? Sem destino, sem explicação, sem culpa? É um chamado que não grita, mas consome. Às vezes surge no meio do dia sem aviso. O corpo está presente, mas a alma parece distante, como se algo dentro de você estivesse pedindo licença para sair de cena. É uma sensação confusa, porque nada de concreto aconteceu, e ainda assim tudo parece pesado demais. O curioso é que essa vontade não vem de um problema específico. Ela vem de um esgotamento vibracional, um cansaço da alma que antecede qualquer pensamento racional. O impulso de querer ir embora é um sinal silencioso de saturação espiritual. É o ponto em que o campo energético não consegue mais sustentar o mesmo padrão de vida, as mesmas conversas, as mesmas pessoas e os mesmos cenários. É como se a alma dissesse: eu já aprendi o que precisava aqui, mas a mente, ainda presa à ilusão de controle, tenta resistir. E essa resistência cria o peso, a ansiedade, a exaustão. Perceba, o que está se fragmentando não é sua vida, é apenas a versão antiga de você. É o você que aprendeu a sobreviver, não o que nasceu para viver. E a alma, com sua sabedoria silenciosa, sente quando chegou a hora da transformação. Por isso, antes que a mente compreenda, o corpo já envia sinais: fadiga, desânimo, insônia, irritação sem motivo aparente. É a energia espiritual se realinhando, tentando abrir espaço para uma nova frequência. Muitos chamam esse estágio de crise existencial, mas os sábios o chamavam de noite escura da alma. Um período de colapso energético, onde a antiga identidade se desintegra para que o verdadeiro eu possa emergir. É o início do despertar espiritual, e como toda metamorfose, ele começa no desconforto. A lagarta não entende o casulo, o ser humano não entende o silêncio, mas ambos são portais de renascimento. É aqui que a jornada interior realmente começa. Quando você sente vontade de sumir, o universo está apenas sinalizando. Não é fuga, é transição. É o chamado para retornar à essência, para a vida espiritual que ficou abafada pela rotina, pelos compromissos, pelas expectativas dos outros. A mente pode tentar te convencer de que é fraqueza, mas o espírito sabe que é um despertar. Em termos energéticos, essa saturação é o resultado de vibrações desalinhadas. Você está tentando operar em uma frequência antiga enquanto sua consciência já vibra mais alto. É como sintonizar uma estação de rádio que já mudou de frequência. O ruído aparece, o som distorce e nada parece mais fazer sentido. E enquanto a mente tenta corrigir o ruído com lógica, o coração só pede silêncio e reconexão. A melhor resposta, nesse ponto, é parar de lutar. Respirar profundamente. Meditar. Observar. A lei da atração atua aqui de forma sutil. Quanto mais você resiste, mais o universo amplifica o desconforto para que você veja o que precisa ser transformado. A resistência é o que prolonga a dor. A aceitação, por outro lado, abre as portas da cura interior e traz de volta a paz interior que a mente tanto busca. A alma cansada não quer desistir da vida. Ela quer descansar daquilo que não é mais vida. E há uma diferença profunda entre essas duas coisas. Ela quer se libertar das máscaras, das repetições, dos compromissos que perderam sentido. Quer apenas respirar novamente, reencontrar o equilíbrio, a harmonia e a abundância de existir sem se cobrar tanto. Por isso, quando sentir essa vontade de ir embora, não corra dela. Escute-a. Pergunte-se: o que em mim já expirou? Talvez seja um relacionamento, um emprego, uma crença ou apenas a maneira antiga de se ver. A alma fala por meio de desconfortos, e quanto mais você se recusa a ouvi-la, mais alto ela grita. Então, antes de buscar respostas fora, feche os olhos. Inspire devagar. Permita que a energia espiritual circule, limpe e renove o seu campo. Faça uma breve meditação guiada. Visualize uma luz dourada percorrendo seu corpo, dissolvendo as memórias antigas e abrindo espaço para o novo. Isso é mais do que uma prática.
É um ritual de autoconhecimento espiritual e expansão da consciência. Com o tempo, você vai perceber que o querer ir embora não era o fim. Era o início de uma mudança vibracional. O prenúncio de um renascimento interno. A alma apenas cansou de sustentar a velha versão e está te empurrando para o propósito de vida que estava adormecido. E quando essa compreensão se instala, algo mágico acontece. O desespero começa a dar lugar à esperança. Você percebe que a sensação de não caber mais na própria vida é, na verdade, a maior bênção disfarçada, porque só quando algo morre o novo pode nascer. Mas é nesse ponto, justamente quando o velho começa a se dissolver, que surge o espaço entre mundos, aquele território estranho onde você já não pertence ao passado, mas ainda não acessou o futuro. Depois que a alma se cansa e o velho começa a se dissolver, algo curioso acontece. Um vazio se abre. Não é o fim, mas também ainda não é o novo. É um espaço intermediário, o entre, uma espécie de corredor vibracional entre o que você era e o que está se tornando. É nesse espaço que o querer ir embora muda de forma. Já não é mais um grito de exaustão, e sim o eco de uma transição profunda. Você não quer desaparecer, quer se reencontrar. Esse território entre versões é desafiador porque não há mapas. É o ponto onde as antigas referências perdem o sentido. Coisas que antes te definiam, seu trabalho, suas crenças, suas relações, começam a parecer distantes como se pertencessem a outra vida. E de certo modo pertencem. A vibração mudou e a realidade precisa se reorganizar. Mas até que isso aconteça, há silêncio, dúvida e uma sensação de desencaixe. É como se o universo te colocasse num modo de recalibração. O passado já não serve mais, mas o futuro ainda não está disponível. E nesse hiato, o ego enlouquece porque ele não suporta não ter controle. É nesse ponto que muitos desistem da jornada, confundem o intervalo com fracasso, o vazio com punição. Mas, espiritualmente, esse é o solo fértil onde o novo eu começa a germinar. Em tradições antigas, esse estado é conhecido como o desmantelamento do self. Os monges diziam que é o momento em que a mente perde a ilusão de ser o centro. E é doloroso, sim, porque o ego se alimenta de definições. Quem eu sou, o que eu faço, onde pertenço. Quando essas estruturas se dissolvem, surge a sensação de estar flutuando no nada. Mas é nesse nada que a consciência se expande. Imagine que sua vida é uma casa. Durante anos você foi decorando cada cômodo com ideias, papéis e identidades. De repente, algo dentro de você percebe que a estrutura não comporta mais o que você se tornou. E então, antes de construir a nova casa, é preciso demolir a antiga. Esse momento de demolição, cheio de entulho emocional, ruído mental e cacos de antigas crenças, é exatamente o território entre versões. O que muitos não percebem é que esse vazio é uma tecnologia espiritual. É o universo limpando o espaço interno para permitir a manifestação do novo. Se você tentar apressar esse processo, é como plantar uma semente e ficar puxando as folhas para fazê-las crescer. Não funciona. É preciso confiar no tempo divino, na sincronicidade e na lei da atração operando nos bastidores. Durante esse período, você pode sentir como se tivesse perdido o brilho, a fé, até mesmo a conexão com o universo. Mas nada foi perdido. Tudo está sendo recalibrado. É como um sistema energético sendo atualizado, uma limpeza profunda dos chakras, dos pensamentos e das emoções densas. A vibração está se ajustando para que você possa sustentar a próxima versão de si mesmo. Esse processo pode ser acompanhado por sinais físicos: sono excessivo, insônia, falta de apetite, sensibilidade emocional, ou a sensação de que o tempo está mais lento. Tudo isso é natural. É o corpo tentando acompanhar a expansão da consciência. A energia espiritual está sendo redistribuída. O que era externo começa a se voltar para dentro. E o que era caótico começa a se reorganizar. E aqui está um segredo que poucos entendem. Nesse intervalo, não é preciso fazer mais. É preciso ser menos.
Menos pressão, menos exigência, menos controle. É o momento de praticar o autoconhecimento espiritual com gentileza, de observar os movimentos internos sem pressa. Se a alma está em silêncio, é porque ela está gestando algo. Alguns chamam esse estado de limbo, mas ele é, na verdade, o laboratório do renascimento. É aqui que você começa a acessar os códigos da nova versão. É aqui que as crenças antigas começam a se dissolver e novas perspectivas surgem. É aqui que o poder da mente e o coração intuitivo começam a se alinhar, criando o terreno perfeito para a cocriação da realidade que você realmente deseja. Você começa a perceber que o que chamava de falta era apenas espaço sendo criado, que o vazio é uma pausa sagrada entre respirações cósmicas e que, mesmo sem ver, o universo continua te guiando com precisão milimétrica. É nesse ponto que a fé se torna sua bússola e a gratidão passa a ser o combustível. Aos poucos, pequenas sincronicidades começam a acontecer. Pessoas que somem sem motivo, oportunidades que aparecem do nada, ideias que nascem durante o silêncio. O universo começa a reorganizar o cenário de acordo com a nova frequência. É um sinal claro de que você está atravessando o portal entre o velho e o novo. Mas é também o momento em que a mente tenta recuperar o controle. E é aí que surge a fricção. O impulso de fugir aumenta, o desconforto cresce e a dúvida se instala. Será que estou regredindo? Não. Você está apenas aprendendo a permanecer consciente dentro da mudança. E é exatamente aí que o processo se aprofunda. Porque quando o novo começa a se aproximar, a parte antiga tenta resistir. E é dessa resistência que nasce o próximo estágio. A fricção invisível, o conflito interno entre fugir do desconforto e permanecer desperto. Quando a pessoa atravessa o território entre versões, chega um ponto em que o silêncio deixa de ser apenas desconfortável. Ele se torna insuportável. A mente, sem referências sólidas, começa a lutar por controle. Surge uma tensão invisível entre duas forças. Uma quer escapar de tudo e desaparecer. A outra quer ficar, observar, compreender. É o momento em que o querer ir embora se transforma em campo de batalha interno. Essa fricção é mais espiritual do que emocional. Ela acontece no ponto exato onde a alma quer expandir, mas o ego quer sobreviver. O antigo eu teme ser dissolvido, enquanto o novo eu tenta emergir. É a colisão entre o velho programa e a nova frequência. E entre esses dois mundos, nasce a dor do despertar. É aqui que muitas pessoas acreditam estar regredindo, quando na verdade estão evoluindo. O conflito é o sinal de que algo está sendo reescrito na estrutura energética. O universo, através da pressão, está pedindo: fique, permaneça, observe sem fugir. Porque toda transformação profunda exige consciência no meio do caos. É tentador fugir. A mente sugere soluções rápidas: mudar de cidade, encerrar relacionamentos, começar algo do zero. Mas, na maioria das vezes, o que precisa ser deixado não é o cenário externo e sim o interno. É a repetição inconsciente, a narrativa antiga, o padrão vibracional que insiste em se repetir. A fuga física não cura, apenas adia. A verdadeira libertação começa quando você permanece presente o suficiente para ouvir o que o desconforto está tentando dizer. A fricção invisível é o campo de iniciação do despertar espiritual. É onde o ser humano comum se torna aprendiz da própria alma. É ali que a lei da atração mostra sua face mais paradoxal. Ela não te entrega o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. E muitas vezes, o que você precisa é aprender a ficar diante da dor sem permitir que ela defina quem você é. Em termos energéticos, esse é o ponto de purificação vibracional. O corpo se torna um templo em reconstrução. Emoções reprimidas emergem, memórias antigas pedem fechamento e o coração começa a vibrar em frequências mais altas de consciência. O antigo padrão tenta te prender na zona conhecida, sussurrando: é mais seguro voltar. Mas a alma responde com uma força serena: confia,
O novo está chegando. É um processo semelhante ao fogo alquímico. O ouro da consciência só nasce quando o chumbo da resistência é queimado. E queima. Dói. A vontade de sumir pode voltar com intensidade. Mas, dessa vez, ela já não é sinal de fuga, e sim de fricção entre mundos. É o atrito necessário para polir a alma. Nesse estágio, a prática da meditação guiada e da observação consciente se torna essencial. Quando a mente começa a girar em espiral, o que está acontecendo comigo? Por que nada mais faz sentido? O silêncio é o antídoto. Através da respiração, da gratidão e da conexão com o universo, você aprende a transformar o caos em clareza. Os mestres espirituais diziam que permanecer presente durante o desconforto é a maior forma de fé. Porque fé não é acreditar quando tudo está calmo, é confiar quando tudo parece ruir. É continuar ancorado na certeza de que há uma ordem divina, mesmo no aparente descontrole. Essa fase revela também o poder oculto da energia espiritual. Ela não elimina a dor, mas muda sua natureza. O que antes era peso se torna aprendizado. O que antes era desespero se transforma em expansão da consciência. É como se cada tensão fosse um portal, e cada lágrima, uma purificação. Há quem se revolte com esse processo, e está tudo bem. A alma não precisa de perfeição, só de presença. Quando você começa a se permitir sentir sem se julgar, a energia começa a fluir novamente. O bloqueio se desfaz, e a abundância emocional e espiritual começa a retornar. A prosperidade nesse ponto não é dinheiro ou conquista. É o simples ato de existir em paz com o que é. Se você observar bem, verá que a fricção invisível é o elo secreto entre o velho e o novo. É o ponto em que o universo te pergunta, com firmeza amorosa: você realmente quer mudar? Porque dizer que quer é fácil, o difícil é sustentar a vibração da mudança. Durante esse período, é comum sentir uma oscilação energética. Momentos de profunda clareza e amor pela vida, seguidos de períodos de dúvida e retração. Isso é natural. É o pêndulo da transformação. Cada oscilação ajusta um novo aspecto da mente e do espírito, como ondas reprogramando um campo. E aos poucos, conforme você permanece consciente, a resistência se dissolve. O impulso de fuga se transforma em aceitação, o medo em fé e a dor em compreensão. A alma entende que não há mais para onde ir, porque o lugar de onde você queria fugir nunca foi o mundo externo, foi o desequilíbrio interno. E é quando essa percepção amadurece, quando o caos começa a se tornar aprendizado, que a direção muda. A sensação de querer ir embora se transforma em um chamado para retornar, não ao passado, mas ao centro. E é aí que nasce a etapa mais bonita de todas, o retorno à essência, o momento em que o impulso de desaparecer se revela como o caminho para voltar a si. Chega um momento em que o impulso de sumir se transforma. Ele deixa de ser fuga e começa a soar como um sussurro suave. Volte para casa. Mas não para a casa física, nem para a antiga versão de si. É um retorno à presença, ao silêncio interno, ao centro sagrado onde mora a essência. É quando o querer ir embora revela sua verdadeira natureza. Ele nunca foi um desejo de morte, foi um desejo de renascimento. Esse é o ponto mais belo e sutil da jornada. Depois da saturação e da fricção, vem a clareza. O caos que antes parecia castigo agora é visto como o empurrão necessário. A dor se mostra como uma professora generosa, e aquilo que parecia o fim de tudo revela-se o portal de início para uma nova vida espiritual. A alma entende então que não precisa mais fugir do mundo, porque o que precisava mudar não era o mundo, era o olhar. O que antes era visto como vazio começa a se encher de significado. O que parecia perda se transforma em libertação, e a energia espiritual, antes dispersa, começa a circular com fluidez, trazendo de volta o senso de equilíbrio, harmonia e paz interior. A vontade de ir embora se converte em vontade de viver, mas agora de um jeito novo,
Um viver com propósito, com gratidão, com consciência. É como se finalmente o coração e a mente entrassem em acordo. A mente deixa de controlar e o coração passa a guiar. O ego se torna um servo da alma e não mais seu carcereiro. É nesse ponto que o despertar espiritual amadurece. Você começa a perceber o quanto o universo sempre esteve te guiando, mesmo quando tudo parecia confuso. Cada desânimo foi um realinhamento vibracional, cada silêncio, uma aula sobre fé, cada lágrima, um ritual de limpeza energética. E de repente, o que antes era dor se transforma em bênção. Você aprende que a lei da atração não é sobre pedir o que se quer, mas sobre se tornar o que se deseja. Que a prosperidade começa quando você vibra em harmonia com a abundância da vida. Que o poder da mente é real, mas se torna divino quando unido ao poder do espírito. E que a gratidão é a ponte que liga o invisível ao visível. Nesse retorno, você percebe que tudo o que buscava fora sempre esteve dentro. O amor que implorava aos outros começa a brotar de dentro de si. A segurança que antes dependia do controle, agora nasce da entrega. O sentido de vida, que parecia perdido, reaparece como um brilho silencioso, um saber íntimo de que você está exatamente onde deveria estar. E aqui mora o segredo. O querer ir embora era o chamado do seu propósito de vida tentando te acordar. Era a sua alma pedindo espaço para florescer. O que parecia fraqueza era, na verdade, força espiritual acumulada, a energia necessária para romper com o que não ressoava mais. A nova versão de você não nasce em meio a certezas, mas em meio à rendição. É quando você para de lutar contra o fluxo e começa a dançar com ele. A vida volta a pulsar em sincronia com o universo. Pequenas coincidências se tornam sinais. Pessoas novas chegam. Oportunidades surgem. E a realidade começa a refletir sua nova vibração. Você começa a compreender as leis espirituais operando em tudo. A do reflexo, a da vibração, a da causa e efeito. Entende que não há castigo. Há retorno vibracional. Não há destino fixo. Há cocriação consciente. O universo responde à sua frequência, e quanto mais elevado seu estado de presença, mais leve se torna o caminho. Nesse estágio, a meditação já não é mais um exercício, é um estado natural. A oração já não é um pedido, é uma conversa íntima com o todo. A solidão deixa de doer, porque agora é percebida como um templo interno. Você se torna companhia de si mesmo, nutrido por uma sensação profunda de plenitude. É quando a alma se lembra de que o verdadeiro lar nunca esteve lá fora. Está aqui, dentro. O retorno a si não é o fim da jornada, é o início da verdadeira vida. A vida em que você não busca mais fugir da dor, mas entende que ela também é mestra. A vida em que o autoconhecimento espiritual se torna o combustível da expansão da consciência, e cada respiração é um ato de fé silenciosa. E assim, o querer ir embora finalmente cumpre seu propósito. Ele te fez caminhar para dentro, despir as ilusões e descobrir que o que precisava desaparecer não era você. Era o peso que você carregava. Agora, leve, consciente e em paz, você entende. O caminho nunca foi uma fuga, mas um retorno. E é nesse instante entre o fim do velho e o florescer do novo que a alma sussurra: bem-vindo de volta. E agora me diz, em qual parte dessa jornada você se encontrou? Talvez tenha sido no silêncio da alma cansada, ou no instante em que percebeu que o querer ir embora era na verdade um chamado para voltar para si. Se algo dentro de você despertou, se essa mensagem te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo o que você sentiu. Sua partilha pode acender o despertar de alguém que ainda está no meio do caminho. E se você quer continuar mergulhando em temas como esse, sobre alma, propósito, energia e despertar espiritual, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem caminhar junto nessa expansão de consciência.